Quero saudar meus amigos, ouvintes, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero falar para vocês que está ao alcance desse vídeo mais experiência maravilhosa, um testemunho que Deus tem nos revelado através de sonhos. Então eu quero passar para vocês mais uma experiência. Praticamente ela vai se cumprir quando a igreja não estiver aqui mais. Vai se cumprir quando a igreja for estar com o Senhor, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo for arrebatada. Vai ser aquela grande festa da boda do Cordeiro. Então eu quero passar para vocês mais essa experiência que Deus me mostrou em sonho. Mas antes eu quero ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 3 até o 7, que diz: outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões, os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. Eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois é o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Essa passagem bíblica aqui é uma passagem revelada por João. Estava na ilha de Patmos, aprisionado por causa da palavra de Deus. Então Deus mostrou ele aqui a vitória da igreja, aquela festa que vai ser feita nas regiões celestiais. E aqui quando fala aqui, no versículo 7, está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. Quando a palavra de Deus fala esposa, é um simbolismo da igreja de Cristo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela simboliza a noiva do Cordeiro. Depois que o Senhor levá-la para o céu, se tornará a esposa do Cordeiro. É um simbolismo que Deus tem para com a sua igreja. Então essa passagem que eu quero passar para vocês, essa experiência, vou contar um sonho que eu tive algum tempo atrás, na igreja que eu estava congregando, aqui no Parque Anchieta, na Praça da Bíblia, muitos anos atrás. Nós praticamente era novo convertido. Então eu me lembro que chegou um irmão. Esse irmão ele era da Igreja Batista. Então ele sempre ia lá na escola dominical, visitar a nossa igreja, a nossa escola dominical, assistir o culto, né? Curiosidade. Sempre ia lá. Aí uma noite, uma madrugada, eu tive um sonho que nós estávamos num lugar assim, tipo assim, uma grande festa. Imagina, irmãos, uma festa de casamento, um salão muito imenso, muita gente, toda hora chegava gente bem vestida, né? E eu me lembro que eu estava assim numa orquestra. Eu estava na orquestra, então nós estávamos tocando, né, nessa orquestra, estava todo mundo tocando violino, né? Estavam tocando violino, todos os irmãos que estavam nessa orquestra tocando violino. Nós estávamos cantando aquela música assim, olha: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar
e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E cantando esse hino, né? E tocando violino, todo mundo cantando esse hino, uma alegria muito grande. Mas eu não vi o maestro. Mas logo na frente, né, no lugar de destaque, tinha alguns irmãos com instrumentos maiores, né? Aquele instrumento grande, tipo violão, mas é tocado ao contrário, igual toca violino, mas ele é grande. Eu esqueci o nome desse instrumento. Então os irmãos estavam com esse instrumento grande tocando. Alguns irmãos também com instrumento assim grande tocando, lugar de destaque. Esse irmão que sempre visitava a gente, né, na igreja. Aí eu não entendi o sonho, né? Também não falei nada com ninguém. Aí o que aconteceu? Passando o tempo, esse irmão passou a gostar de ficar conosco. Aí ele passou a congregar na Assembleia de Deus. Saiu da Igreja Batista, passou a congregar conosco na Assembleia de Deus. Eu creio que ele passou até pelo batismo de novo, né, na Assembleia de Deus, ficou conosco. Esse irmão, Deus chamou ele para o ministério de diácono. Só serviu como diácono na igreja. Ele, a esposa dele conosco. E depois de diácono, passou para presbítero. Aí, continuou conosco ali de presbítero e foi a pastor. E de pastor, ele foi missionário, começou a viajar o mundo todo. Foi para a África, foi para tudo quanto é parte do país do mundo, país distante. Então ele foi uma bênção, assim cumpriu o sonho que eu tive com ele. Então o que significa isso? É galardão que Deus tem para aqueles que fazem a obra de Deus com amor, com dedicação. Nessa época eu estava congregando aqui na Assembleia de Deus, no Parque Anchieta, mas é a praça, tem o nome de Praça da Bíblia, então é onde que eu estou agora, tá? Tem muito tempo isso. E semana passada encontrei com esse irmão, ele continua trabalhando na obra de Deus, viajando o mundo, fazendo a obra de Deus. Mas Deus mostrou ele naquela grande festa da boda do Cordeiro, e com a igreja glorificada, adorando o Senhor. Que Deus possa te abençoar, amigo, ouvinte, irmão em Cristo. Fico com essas palavras em nome de Jesus. Amém.